Fala, galerinha! Vamos então para a nossa última aula, nosso último sistema a ser estudado, que é o sistema nervoso, né? A central de comando do nosso corpo. Bora entender um pouquinho como isso funciona. Bom, o sistema nervoso, pessoal, ele vai ser dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central, ele é a central de comando do nosso corpo, ok? E quem vai formar esse sistema nervoso central é o encéfalo, e aí vocês já sabem que o encéfalo ele é formado pelo cérebro, pelo cerebelo e pelo bulbo, e também pela medula espinhal, ok? Então, o sistema nervoso central vai ser formado pelo encéfalo e pela medula espinhal. E o sistema nervoso periférico é aquele que vai partir do centro, ou seja, parte desse sistema nervoso central e vai para o resto do nosso corpo. Porque veja bem, gente, para que eu possa mexer o meu dedo, para que meus órgãos possam fazer o trabalho deles, né? Para que eu possa mexer o meu pé, para que eu possa caminhar, eu preciso de nervos que chegam, né? Que saem desse sistema nervoso central e chegam até os locais de ação, certo? Para isso, então, eu tenho esses nervos que tem que partir do centro e ir para a periferia do corpo, para o resto do corpo, ok? E aí nós temos o sistema nervoso periférico somático, que é formado pelos nervos cranianos e também pelos nervos espinhais, e o sistema nervoso periférico autônomo, que é formado pelo simpático e pelo parasimpático. Vamos ver umas imagens para ficar mais claro para vocês entenderem. Então vejam só, o sistema nervoso central ele é formado pelo encéfalo, e lembrando que o encéfalo é a união de 3 estruturas, cérebro, cerebelo e bulbo, tá? Então o cérebro está aqui, ocupando a maior parte do nosso crânio, ok? Dessa região da nossa cabeça. Ele que vai controlar uma série de funções do nosso corpo, né? Pensamento, emoções, memória, fala, audição, né? E também controlar movimentos, né? Movimentos, inclusive, movimentos dos órgãos, ok? Controlados, então, por esse cérebro aqui, que faz parte, então, do encéfalo. Também o cerebelo, que se localiza aqui na nuca, né? Na nossa nuca. O cerebelo está relacionado a uma questão de percepção corporal, equilíbrio. E o bulbo, que está atuando aí principalmente no controle da frequência respiratória, se vocês lembrarem lá da aula de sistema respiratório, tá? Então, essas 3 estruturas, cérebro, cerebelo e bulbo, formam o encéfalo. E também a medula espinhal também vai fazer parte aí do sistema nervoso central, ok? Essa medula espinhal, ela parte aqui da região do crânio e ela desce percorrendo a nossa coluna vertebral. Então, esse conjunto de estruturas, que é cérebro, cerebelo, bulbo e medula espinhal, constitui, então, o nosso sistema nervoso central, a central de comando do nosso corpo, ok? Aqui um cérebro e um cerebelo, para vocês verem, ó, o cerebelo está aqui menorzinho, o cérebro aqui. E aqui, ó, vocês podem ver de uma forma bastante clara nessa imagem, ó, as estruturas que ocupam essa região do crânio, aqui, e a medula espinhal, aqui, percorrendo dentro da nossa coluna vertebral, ok? Aqui eu tenho, então, uma imagem completa do sistema nervoso central. Agora, como eu falei para vocês, eu preciso de nervos partindo desse sistema nervoso central e se ramificando por todo o nosso corpo, certo? Tanto estruturas que a gente controla, por exemplo, a mão, o pé, a perna, quanto estruturas que a gente não controla, por exemplo, a movimentação do intestino, né? Por exemplo, uma contração muscular involuntária, né? Então, eu preciso que esses nervos saiam do centro e vão para a periferia. E aí eu tenho o sistema nervoso periférico, ok? No sistema nervoso periférico, eu tenho os nervos espinhais. Os nervos espinhais são nervos que vão partir daqui da medula espinhal e vão para outras regiões do corpo. Tem um monte de nervos que partem, ó. Como vocês podem ver, ó, aqui em branquinho tá a medula espinhal e aqui partindo ramificações, ó. Então, eu tenho ramificações que vão partir dessa medula espinhal e ir para outras regiões do nosso corpo. Como vocês podem ver aqui nessa imagem, ó, eu tenho aqui a medula espinhal e aí eu tenho nervos partindo dessa medula espinhal aqui, se ramificando para outras regiões do corpo. E eles se prolongam, tá? Nessa imagem aqui tá ela pequenininha aqui, mas ele se prolonga por todo o nosso corpo, ok?
Então, esses nervos espinhais já fazem parte do sistema nervoso periférico, que está saindo do centro e indo para a periferia do corpo. E nós temos também os nervos cranianos, né? Essa imagem mostra também os nervos cranianos, que são os nervos que vão partir do encéfalo, ou seja, da região do crânio, para outras regiões do nosso corpo. Então, os nervos espinhais são nervos que partem da medula espinhal. Os nervos cranianos são os nervos que vão partir do encéfalo, ou seja, da região do crânio, ok? Então, partem do centro e vai para a periferia. E aí, esses nervos cranianos, eles vão atuar aí em uma série de estruturas do nosso corpo. No total, são 12 pares de nervos cranianos que vão regular uma série de funções, né? Então, nós temos o nervo óptico, né, que vai controlar aí a musculatura responsável à movimentação ocular, o nervo olfatório, que está relacionado ao olfato, né? Nervo facial, nervo trigêmeo, nervo vago, enfim, é uma série de nervos que vão atuar em várias regiões do nosso corpo, ok? Então, retomando aquela divisão, para ficar mais clara, então o sistema nervoso central é a central de comando, que vai ser o encéfalo e a medula espinhal. Do encéfalo vai partir os nervos cranianos. Então, são nervos, são ramificações que vão partir desse encéfalo e vão controlar, né, vão atuar em outras partes do corpo. E da medula espinhal partem os nervos espinhais, que vão regular também outras partes do corpo, tá? E aí nós temos também o sistema nervoso periférico autônomo. O sistema nervoso periférico autônomo, ele está relacionado a situações de perigo. Toda vez que o nosso corpo identifica que nós estamos em situação de perigo, em situação de alerta, o nosso sistema nervoso autônomo, ele é ativado. Ele recebe esse nome de autônomo porque a gente não tem controle nenhum sobre isso, tá? E aí nós temos dois tipos de sistema nervoso periférico autônomo. O sistema nervoso periférico autônomo simpático, ou sistema nervoso autônomo simpático, e o sistema nervoso autônomo parasimpático. Todas as vezes que você está em situação de alerta e você tem aquelas sensações da situação de alerta, então a pupila dilata, você começa a até ouvir melhor, né, ouvir mais, o coração ele acelera, né, a circulação também ela é ativada, ela fica mais rápida, também existe aí um ganho de força corporal, né, de força mesmo na musculatura, a boca ela fica seca, dá vontade de fazer xixi. Tudo isso é causado pelo sistema nervoso autônomo simpático, tá? Quem te coloca com essas sensações, é o sistema nervoso simpático. Então, imagine, por exemplo, que vocês estão voltando de uma festa à noite e aí você tem a impressão de que você está sendo seguido, tá? Todas aquelas sensações vai ser o seu sistema nervoso simpático que está fazendo. É ele que está causando essas sensações em você. Aí, de repente, você vê que, na verdade, quem está te seguindo é um amigo seu, para te avisar que você esqueceu seu celular, por exemplo. Ufa! Essa sensação de ufa, aí você relaxa, né? O coração desacelera, a pupila se contrai, né? A bexiga, novamente, ela vai se contrair, então você não vai mais ficar com essa vontade louca de fazer xixi, né? O coração diminui a frequência, né, de batimento. Isso quem vai fazer é o sistema nervoso autônomo parasimpático. Então, quem te coloca em alerta é o simpático. Quem te tira do alerta vai ser o parasimpático. Ou seja, eles são sistemas antagônicos, eles são sistemas opostos, ok? E aí, então, né, primeira parte da aula, para a gente sintetizar todas essas informações, é lógico que eu vou trazer para vocês uma musiquinha. E aí, musiquinha em ritmo natalino, né, pessoal? Normalmente a aula de sistema nervoso a gente dá aí no final do ano, perto do Natal, né? Então, bora lá. O encéfalo é formado, lembre sempre bem, pelo cérebro, cerebelo e bulbo também. O encéfalo, junto com medula espinhal, constituem o sistema nervoso central. O sistema autônomo tem duas divisões. Uma é o simpático, que acelera os corações. O parasimpático, para contrabalançar,
faz o coração bater mais devagar. Oi, o encéfalo é formado, lembre sempre vem. E aí vai, né, pessoal? Muito bom, muito bom. Então é isso, né? O encéfalo é formado pelo cérebro, cerebelo e bulbo. O encéfalo, junto com a medula espinhal, constitui o sistema nervoso central, que eu já falei para vocês. E as divisões do sistema autônomo aí, né? O simpático, que acelera os corações, e o parasimpático faz o coração bater mais devagar. Ele só não fala aí na música dos nervos cranianos e dos nervos espinhais, tá? O resto tá tudo sintetizado aí na musiquinha. Bom, vamos entender um pouquinho a estrutura básica aí de um neurônio, né? Lembrando que o neurônio, ele é a célula do sistema nervoso, ok? Então, o nosso sistema nervoso, ele vai ser formado por células do tipo neurônio. O neurônio, ele tem essa conformação, né? Essa carinha, é a carinha do neurônio. E aí, a gente divide o neurônio em dendritos aqui, o corpo celular e o axônio. O axônio, normalmente, ele é um prolongamento maior. E aí, o sentido de propagação do impulso nervoso, né? Como que os nossos impulsos nervosos, eles são transmitidos de um neurônio para o outro, né? Então, existe essa transmissão, já falei para vocês, né, que os nossos impulsos nervosos e tudo, né, todo o nosso pensamento, as nossas sensações, o que a gente percebe por meio dos sentidos, o tato, o olfato, a audição, paladar, tudo isso ocorre por meio de transmissões de impulsos elétricos no nosso sistema nervoso, ok? E aí, gente, o sentido de propagação desses impulsos elétricos vai ser aqui, ó, dos dendritos, que vão para o corpo celular e passam aqui para o axônio, indo para outros dendritos, ok? Então, o impulso elétrico, ele chega aqui pelo dendrito, passa pelo corpo celular, e aí ele vai pelo axônio e vai se propagar chegando no dendrito de outra célula, ok? Nesse axônio, eu vou ter essa bainha de mielina. A bainha de mielina, ela é um lipídio, é formado por um tipo de lipídio, e ela atua como se fosse um isolante elétrico, como uma fita isolante mesmo. Sabe aquelas fitas isolantes que encapa o fio para ele não ficar perdendo a carga elétrica e, consequentemente, dando choque na gente? Então, a bainha de mielina, ela é isso, tá? Ela é como se fosse uma fita isolante que encapa a célula para que o impulso elétrico passe sem que haja perda de eletricidade pelo caminho. E, consequentemente, ela passe mais rápido, ok? Então, essa é a carinha aí da estrutura dos nossos neurônios. E aí, gente, a passagem do impulso elétrico de um neurônio para outro neurônio é chamado de sinapse. Então, como é que funciona a sinapse? A passagem do impulso elétrico, ela vai passar de um neurônio para o outro. Como? Ela chega no dendrito, passa pelo corpo celular e sai pelo axônio. Então, eu vou ter o axônio de uma célula e o dendrito de outra célula. E aí, o impulso elétrico, ele passa de uma célula para outra, ou seja, de um neurônio para outro. Mas uma coisa muito, muito importante na sinapse, né, que é importante observar, é que os neurônios, eles não se tocam, eles não se encostam, ok? Existe uma distância entre eles. E aí, essa passagem do impulso elétrico de uma célula para outra só é possível porque há a mediação de neurotransmissores. Neurotransmissores são substâncias que atuam no nosso cérebro, permitindo a passagem desses impulsos elétricos. Vocês já devem ter ouvido falar de alguns neurotransmissores. Por exemplo, a epinefrina, a adrenalina, acetilcolina, serotonina. São tipos de neurotransmissores que causam um determinado tipo de sensação ou outro tipo de sensação. E aí, permitem essas passagens desses impulsos elétricos, ok? Então, sempre que eu tenho uma situação de perigo, por exemplo, é liberada a adrenalina. A adrenalina, ela é um neurotransmissor que vai permitir a passagem desses impulsos elétricos, ok? Numa situação de calma, então já passou o perigo, né? Ufa, vamos relaxar? Aí eu tenho a acetilcolina sendo liberada e atuando como mediadora, permitindo essa passagem desses impulsos elétricos, ok? Então, aqui uma outra imagem para vocês, né? Então, eu tenho aqui um neurônio, ok? Aqui eu tenho os dendritos
corpo celular e o axônio. Como que é a propagação do impulso elétrico? O impulso ele chega no dendrito, passa pelo corpo celular e vai pelo axônio. E aí ele entra nos dendritos da outra célula, passa pelo corpo celular e sai pelo axônio. E aí entra nos dendritos de outra célula e assim sucessivamente. Vejam que entre uma célula e outra não existe o contato, elas não se tocam, tá? E aí eu tenho a sinapse acontecendo, que é essa quase encostada, mas nunca encosta, certo? E aqui quem media, né, a passagem dessa eletricidade de um neurônio para o outro vai ser os neurotransmissores, vão ser os neurotransmissores, ok? E aí o impulso elétrico passa. Olha que bonito, né? Então eu tenho o axônio de um dendrito do outro, da outra célula, e os impulsos elétricos sendo passados, sendo transmitidos de uma célula para outra, isso numa velocidade muito grande, né? E aí, isso sendo mediado aí por neurotransmissores, ok? Essa etapa aí, né, dessa sinapse também tem musiquinha, né? Então, bora lá. Chegou o impulso no dendrito, passou pro corpo e seguiu pro axônio e sinapse, olha aí. Já se foi mais um, mais mil, outra vez. Chegou o impulso no dendrito, passou pro corpo e seguiu pro axônio e sinapse, olha aí. Já se foi mais um, mais mil. Secreta adrenalina com acetilcolina e assim mais um impulso passou. Então é isso, né, gente? Olha só, chega o impulso no dendrito, passa pelo corpo celular, vai pro axônio. E aí, sinapse, né? Que vai chegar no dendrito do outro, passa pelo corpo celular, axônio e assim sucessivamente. E aí fala, secreta adrenalina com acetilcolina, são neurotransmissores, né? E aí o impulso passou por causa desses neurotransmissores que permite a passagem do impulso elétrico, tá? Bom, e aí, gente, nesse processo nós temos 3 tipos de neurônios que existem no nosso corpo, tá? O neurônio sensorial é aquele que capta a informação do ambiente e leva para o sistema nervoso central, ok? Então, esse é o neurônio sensorial, está ligado às sensações. Tenho também o neurônio motor, aqui embaixo, ó, que está relacionada com uma resposta. Então, por exemplo, eu coloco a mão numa panela quente, ok? Quem vai perceber o calor vai ser o neurônio sensorial. Ele vai transmitir essa mensagem até o sistema nervoso central e aí vai voltar esse estímulo para o neurônio motor, que vai dar o comando para eu fazer o quê? Retirar a minha mão dessa panela quente, ok? Então, o sensorial é aquele que percebe o estímulo. E o motor, ele está ligado à movimentação mesmo, né? A motor, a realizar uma determinada ação a partir daquilo que foi captado pelo sistema nervoso, pelo neurônio sensorial, ok? E quem liga esses 2 neurônios é o chamado neurônio associativo ou neurônio de associação. Ele que vai fazer essa ligação entre os tipos de neurônio, né? Entre o sensorial e o motor, que é o que vai efetuar a ação a partir daquilo que foi captado pelo neurônio sensorial, ok? E aí, gente, para que tudo isso aconteça, o impulso elétrico precisa passar. Essa passagem do impulso elétrico, ela é causada basicamente pela chamada bomba de sódio e potássio, que vocês já devem ter estudado isso lá em transporte ativo, né? Ou seja, eu tenho a despolarização da membrana. O que significa isso? A membrana da célula do neurônio, né, da célula nervosa, ela vai mudar a sua polaridade. Ou seja, ela vai passar de negativo para positivo e de positivo para negativo, tá? Como é que funciona isso? Ó? É assim que acontece, ó, para explicar melhor. Aqui, em laranja, é fora do neurônio, ok? Aqui, em azul claro, é a membrana plasmática. E aqui, em azulzinho, bem fortinho, é dentro do neurônio. No momento de repouso, já voltar aqui para o repouso, o que acontece? No exterior do neurônio, eu tenho sódio
e dentro do neurônio eu tenho potássio, tá? Quando o impulso nervoso vai passar, eu tenho a despolarização. O que acontece? O sódio, ele passa para dentro e o potássio, ele vai para fora, ok? Isso vai fazer que haja uma mudança na polaridade, né? Na eletricidade mesmo, tá? Ou que é chamado de potencial de inversão. O que é isso? Quando está no momento de repouso, a nossa célula, ela tem aproximadamente aí menos 70, né? Menos 70 microvolts aproximadamente, tá? E aí, o que acontece? A gente recebe um determinado estímulo. Quando recebe esse determinado estímulo, começa esse bombeamento de sódio e potássio, o que vai fazer aumentar a polaridade da célula para aproximadamente mais 40 microvolts. E isso é que vai permitir a passagem do impulso elétrico. Aí o impulso elétrico passou, volta para a situação de repouso, né? Que é o aproximadamente menos 70 microvolts, ok? Então isso é muito rápido que acontece, mas é essa carga elétrica passando, beleza? Aí lembra que eu falei para vocês na aula de peixes, né? Que os tubarões, eles têm a capacidade de perceber essa nossa carga elétrica, porque todos nós temos essa carga elétrica no nosso corpo, ok? Isso porque os nossos neurônios o tempo todo estão passando essas descargas elétricas e fazendo esse potencial de inversão. Agora, nem sempre os nossos estímulos, eles são processados no nosso cérebro. Às vezes, a gente precisa de uma resposta tão rápida, mas tão rápida, que o estímulo ele não chega até o cérebro, ele não é processado até o cérebro, ele é processado na medula espinhal, tá? Então, como é que funciona isso? O nome disso é chamado de arco reflexo. Um exemplo clássico do arco reflexo é aquele teste, né, que os médicos fazem, né, ou às vezes treinadores fazem nos atletas, que é aquela batidinha do martelo no joelho, que aí a pessoa levanta o pé, mas não é porque ela quer, é um movimento involuntário. Isso é um exemplo de arco reflexo. Outro exemplo de arco reflexo é qualquer reação que você tenha, que você faz sem nem pensar. Então, por exemplo, colocar a mão numa coisa muito quente, colocar o pé num espinho, pisar num espinho e já tirar o pé assim, e aí você fala, nossa, eu nem pensei para fazer isso, né? Colocou a mão numa coisa quente, tirou, você só vai perceber o que aconteceu depois que você tirou a mão. Isso porque não foi processado no seu cérebro. Então, você não precisou pensar para realizar aquela ação. Ele foi processado na sua medula espinhal. Como que acontece isso? Você recebe um estímulo, então, por exemplo, o batidinho do martelo, né? E aí, esse estímulo, ele segue pelo neurônio sensorial, passa pela medula espinhal, ou seja, ali na medula espinhal, ele é processado, né? Vai para o neurônio associativo e retorna para o neurônio motor e você realiza a ação de chutar, né? Ou então de tirar a mão, de tirar o pé, né? Mas algo sem ser pensado. O cérebro, então, ele não participa desse processo do arco reflexo, tá? É somente os neurônios, né? E também a medula espinhal, porque o impulso ele vai ser processado ali na medula espinhal, tá bom? Então, sempre que vocês tiverem aí uma ação reflexa, vocês já sabem que essa ação reflexa, ela está sendo realizada, mas ela não está sendo processada no cérebro, porque de modo geral as nossas ações elas são processadas no cérebro, tá? Então eu vou realizar uma determinada ação, esse impulso elétrico ele caminha pelos nervos periféricos, chega no sistema nervoso central, é interpretado e volta para os nervos periféricos como uma resposta, ok? Normalmente é assim o caminho. No arco reflexo, não. No arco reflexo, esse estímulo ele é recebido pelo neurônio sensorial, ele segue pelos nervos, é processado na medula espinhal e já volta, tá? Pelo neurônio motor, para que a ação seja realizada, porque é algo que precisa ser muito, muito, muito rápido, ok? E aí, então, gente, a gente encerra esse assunto com também uma musiquinha natalina, né, para falar um pouquinho de arco reflexo. Bora lá, né? Aquela eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel. Bora lá.
Aconteceu, martelo bateu, o impulso formou a se propagar. Papai Noel, me ajude a lembrar do arco reflexo no vestibular. O impulso quando sai de um receptor e vai. O caminho é sempre igual, neurônio sensorial até a medula espinhal. Depois disso passa então pro neurônio de associação. E depois para o motor, que é o estimulador do seu órgão efetor. Olha que música boa, né? Porque ela fala do arco reflexo, então o martelo no joelho, né? Então, Papai Noel, me ajude a lembrar do arco reflexo no vestibular, no Enem, né? Então, o impulso, quando sai, ele sai de um receptor do neurônio sensorial e vai, ó. O caminho é sempre igual. Neurônio sensorial chega na medula espinhal. Depois disso, passa, então, para o neurônio de associação. O neurônio de associação é aquele que liga o sensorial no motor. E aí, do de associação, ele vai para o neurônio motor, que vai estimular o órgão efetor. O que é o órgão efetor? A mão tirar da panela, o pé tirar do espinho, o joelho levantar, né? A perna levantar, ok? Que é o órgão efetor, é o órgão que vai realizar determinada ação, graças à mensagem que está chegando por meio do neurônio motor, tá bom? Aconteceu, martelo bateu. Bora para os exercícios então, pessoal, rapidinho. Uma pessoa esbarrou em um fio elétrico desencapado, reagiu abruptamente, de maneira inconsciente, afastou o braço do fio. Opa! Recebeu o estímulo e realizou a ação sem nem pensar, né? O que é isso? Arco reflexo, tá? A sequência do acionamento dos neurônios que participam dessa ação reflexa no corpo é... Como que é a sequência dos neurônios mesmo? O caminho é sempre igual, neurônio sensorial até a medula espinhal. Então, começa com o neurônio sensorial. Depois disso, passa, então, para o neurônio de associação. E depois para o motor, que é o estimulador do seu órgão efetor. Alternativa E de eu vou aprender tudo de sistema nervoso. 2. O vestibular é um momento decisivo na vida do estudante, o qual pode apresentar uma certa ansiedade antes e durante as provas. Neste momento, o organismo sofre intensas alterações fisiológicas. Como um exemplo de alteração estimulada pelo sistema nervoso simpático, pode citar o que o sistema nervoso simpático faz mesmo? O sistema autônomo tem duas divisões. Uma é o simpático que acelera os corações, o parasimpático para contrabalançar, faz o coração bater mais devagar. Então, uma é o simpático que acelera os corações. Tá aqui, ó, o simpático que acelera os corações, aumento da frequência cardíaca. Beleza, pessoal? Um beijo e até a nossa webconferência final. Tchau, tchau!